Voltamos, então, com a quarta palestra de hoje do terceiro dia do Congresso Florestas Online 2022. Obrigado a você que está nos assistindo aí, toda a América Latina, de todo o Brasil. Muito obrigado pela audiência, obrigado por estarem participando aqui no nosso chat ao vivo. Muito obrigado mesmo. Vocês são a peça fundamental desse evento. Mas também é fundamental que nossos palestrantes apareçam aqui trazendo novidades para vocês, que é o caso da Crisne, que eu pedi para o nosso diretor colocar aqui do meu lado. Bom, aê, eu sempre erro, lá não vou aprender nunca esse lado aqui, tá vendo? Uma tela que é sempre ao contrário. Crisne, bom dia! Bom dia! Você está falando aí da Embrapa Florestas, aí em Colombo, no Paraná, é isso? Sim, da Embrapa Florestas, aqui em Colombo. Então, mandar um abraço para todo mundo aí, obrigado para todo mundo. Pode deixar. Nosso diretor, nosso chefe geral da Embrapa, obrigado por ser nosso parceiro, obrigado a todo mundo aí, principalmente o Ibis, por ter feito essa conexão com a gente, para você estar aqui falando sobre o potencial de uso de bioinsumos em espécies florestais. Não vamos perder mais tempo não, porque nós estamos adiantados da hora, o tempo é seu e a palestra é sua. Ok, muito obrigada, Paulo. Então, gente, hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito. Tem 12 anos que eu estou na Embrapa e venho trabalhando com bioinsumos. Trabalhei um tempo na Embrapa em Roraima e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com espécies florestais, principalmente nativas, e também com a parte de grãos, né? Então, eu vou trazer um pouquinho do que a gente já fez e também o que a gente está fazendo aqui na Embrapa Floresta, né, com bioinsumos. Bom, a gente tem hoje um programa nacional de bioinsumos, tá? E o que seria, né, um bioinsumo, né? Então, produto, processo ou tecnologia, né, de origem vegetal, animal ou microbiana, destinada ao uso na produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agropecuários. Então, os bioinsumos, eles são destinados, né, tanto para itens de produção agrícolas, como grãos, pecuários, aquícolas e florestais, tá? Então, eu vou focar aqui minha palestra, no caso, né, de florestais, principalmente em bactérias promotoras de crescimento de plantas, tá? Porque é a minha linha de pesquisas. A gente tem também as micorrizas, que eu acho que tem um papel fundamental. Eu até pesquisei, existe até um inoculante comercial com micorrizas, mas, assim, a micorrizas é muito mais difícil de produzir um inoculante, né? Então, eu vou focar nessas utilizando bactérias, porque eu acho que tem um potencial enorme e que precisa ser melhor explorado, né, com as espécies florestais, tá? Então, para a gente dar continuidade, o que seria o inoculante, né? Seria um produto, na verdade, que contém micro-organismos, né, que tem uma atuação benéfica ao desenvolvimento vegetal, tá? Então, as bactérias promotoras de crescimento, elas estão dentro, né, dos inoculantes, tá? Então, eu vou estar explicando um pouquinho disso. E em todos os meus slides, vocês vão ver essa figurinha da bactéria feliz, que é a bactéria do bem, né? Eu gosto de colocar essa figurinha porque quando a gente fala em micro-organismos, bactérias, às vezes as pessoas torcem a cara, porque associam com algo negativo, né? Mas a gente tem um potencial enorme aí de bactérias que a gente pode estar colocando para trabalhar ao nosso favor e nosso benefício. Então, todos os meus slides, vocês vão ver essa figurinha, esse desenho de bactérias, para a gente sempre lembrar delas como algo do bem, algo legal que vai estar ajudando a gente, né, a produzir melhor. E eu não posso deixar de falar, quando a gente fala de inoculantes, do papel da Embrapa, né? Então, hoje a gente tem diversos inoculantes para diversas culturas. Sem dúvida nenhuma, o maior caso de sucesso é a soja, tá? Então, hoje no Brasil, a gente não cultiva soja sem usar o inoculante, tá? O agricultor, ele não planta sem usar inoculante. Então, assim, é o nosso melhor exemplo de melhor sucesso com bactérias fixadoras de nitrogênio.
E a Embrapa, eu gosto de colocar, reforçar, né, tecnologia Embrapa, porque a Embrapa ela tem diversos pesquisadores que atuaram ou atuam, né, no desenvolvimento de novos inoculantes, né? Então, é o caso da soja, do calpi, do milho, arroz, trigo, tá? E a Embrapa, hoje, ela detém uma coleção de micro-organismos, né? Várias coleções de micro-organismos que são benéficos, né? E que estão ali prontos para serem usados tanto para espécies florestais como em culturas de grãos, tá? Então, a gente, no Brasil, tem essas coleções, esses potenciais micro-organismos que podem fazer muita diferença, tanto na agricultura quanto em espécies florestais. No entanto, apesar, né, da gente ter todo esse banco, da gente ter toda essa disponibilidade de micro-organismos, a gente vê o quê? Que 80%, mais ou menos, eu talvez diria até mais, dos inoculantes hoje comercializados são destinados à cultura da soja. E 20% vão ali para as outras culturas, que seriam o feijão, milho. E para florestais eu não vi, assim, não tem nada sendo comercializado. Depois eu vou falar disso um pouquinho lá mais para frente, tá? Então, a gente tem, assim, um potencial para outras culturas, né? Então, a gente precisa trabalhar para o quê? Que esses inoculantes cheguem às outras culturas, incluindo as espécies florestais, tá? Bom, aqui no laboratório de microbiologia da Embrapa Florestas, né? Então, a gente trabalha com bactérias promotoras de crescimento de plantas e a gente tem parcerias, né? Então, uma parceria com o Laboratório de Cultura de Tecidos, junto com a pesquisadora Juliana e Regina, no qual a gente busca o quê? Melhor taxa de enraizamento para espécies florestais, tá? A gente tem parceria com a Federal do Paraná e também, assim, com a Embrapa Roraima, que eu ainda tenho, né, parcerias com pesquisadores de lá, e também tivemos parceria com a Universidade Federal de Roraima e Estadual de Roraima, ainda orientando alunos de mestrado e doutorado. Bom, vamos entrar, então, nas bactérias promotoras de crescimento vegetal, né? Essas bactérias, elas podem atuar através de mecanismos diretos na promoção do crescimento ou indiretos, tá? Então, esses mecanismos diretos, né? Então, seriam quais, né, tipos de mecanismos? A gente fala da biorremediação, ou seja, elas atuam degradando poluentes, né, substâncias ali que sejam xenobióticas, né, que estão poluindo o solo. Essas bactérias podem atuar na degradação desses poluentes. Um outro fator de crescimento direto seria nos estresses abióticos, né? Então, muitas dessas bactérias, elas produzem e modulam os hormônios vegetais, tá? Uma outra característica também que a gente vai estar falando aqui é de uma enzima que para estresses abióticos em bactérias, e eu vou estar mostrando isso lá para frente, que é a ACC, aminociclopropano deaminase. As bactérias que possuem essa enzima pode dar um efeito no crescimento vegetal, tanto para a formação de raiz, quanto para estresses abióticos, que é impressionante, e a gente precisa estar explorando melhor essas bactérias. Desenvolvimento radicular, como eu disse, produção e modulação de fito-hormônios, e também na biofertilização, né? Hoje a gente está vendo aí um preço altíssimo dos adubos, né? Então, por que a gente não explorar melhor a biofertilização? Que seria o quê? Através da fixação biológica de nitrogênio, solubilização de fósforo, de potássio, ferro, micronutrientes, tá? Então, esses são os efeitos diretos. E ainda tem os efeitos indiretos, que é indução de resistência sistêmica. Então, muitas bactérias atuam na modulação de rotas metabólicas do ácido jasmônico, né? O ácido jasmônico é importante, né? Para quando a planta ela é infectada por um patógeno. Etileno, colonização radicular, diminuição de severidade de doenças, né? Então, porque as bactérias, elas, como aumenta a disponibilidade de nutrientes, elas colonizam os nichos radiculares, isso impede, às vezes, que uma planta melhor nutrida vai ser menor impactada por patógenos.
Antibioses, o que seria antibiose? Diversos micro-organismos, bactérias, elas produzem antibióticos que podem atuar num patógeno vegetal, tá? E também elas competem, né? Tanto por nutrientes, quanto por nichos de colonização nas raízes, tá? Então, é um outro efeito indireto na promoção do crescimento. Gente, em todas as partes das plantas, eu coloquei aqui essa figura só para ilustrar, a gente vai ter presença das bactérias. A gente vai ter na rizosfera, que é a zona mais próxima ali de contato das raízes, na raiz, dentro das raízes, no caule, folha, frutos, todas as partes da planta, ela vai ter sua microbiota, né? Vão ter bactérias, fungos e etc., que são importantíssimos para o seu desenvolvimento. E eu gosto de colocar essa figura porque tudo começa com isolamento, né? Então, a gente faz um isolamento quando eu quero um promotor de crescimento baseado naquela característica que eu estou de interesse. Então, se eu quero um fixador de nitrogênio, eu vou pegar ali a amostra de solo, raiz, etc., e vou selecionar, usando, ou se é uma que forma nódulos, forma uma simbiose, eu vou usar plantas que sejam leguminosas, que vão capturar e faço o isolamento. Agora, se eu quero bactérias promotoras de crescimento que não, né, que tem outros mecanismos, eu tenho que usar, né, partes vegetais, solos, caules, folha, mas direcionando nos meios que eu quero para obter o quê? Bactérias com características desejáveis, tá? E depois a gente faz toda uma caracterização, tanto morfológica quanto genética, e aí faz a seleção dos isolados para começar, então, os testes nas plantas. Então, no nosso laboratório, a gente, e dentro da Embrapa, né, eu tenho trabalhado com bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, essas bactérias, elas possuem enzima nitrogenase, que é capaz de pegar o nitrogênio que está na atmosfera, na forma de um gás, tá? E converter para a planta, né? Então, e dentro dessas bactérias fixadoras de nitrogênios, a gente tem as bactérias que são de vida livre, vão estar ali no solo, na rizosfera, outras que vão se associar à planta, né? Daí a gente tem um exemplo maravilhoso, que é o azospirilo, que hoje é um inoculante aí recomendado para trigo, arroz, e aquelas que desenvolvem o que a gente chama de simbiose, que é um sistema mais desenvolvido, que a bactéria ela vai infectar a planta e formar a estrutura, né? E na planta vão ser formadas estruturas denominadas nódulos, né? E ali vai estar a bactéria fixando nitrogênio e repassando para a planta, que é o caso da soja, do feijão, né? A gente também trabalha com bactérias produtoras de fito-hormônios, principalmente auxinas, que é, né? Que ajuda muito na formação de raízes, no crescimento. E dentro das auxinas, a gente estuda muito o ácido indol acético, tá? Então, aqui é só uma figurinha de uma curva padrão para determinação de ácido indol acético por bactérias. A gente também trabalha com bactérias solubilizadoras de fosfato. Então, o fósforo é todo mundo, né? A gente sabe que é um elemento finito. Então, existem bactérias que elas podem solubilizar fósforo que está precipitado, às vezes, com ferro, cálcio, alumínio, ou em moléculas orgânicas, né? Então, ali é uma foto mostrando um halo de solubilização por bactérias, tá? Essas aqui são bactérias isoladas de castanha do Brasil, tá? E a gente tem uma coleção de bactérias solubilizadoras de fosfato. E a gente também tem trabalhado com bactérias que possuem essa enzima ACC, aminociclopropano, ácido carboxílico deaminase, ACC deaminase. Gente, essa enzima, como é que ela atua? As bactérias que possuem essa enzima, então, se a planta tem um estresse vegetal, qualquer estresse abiótico, biótico, ela vai aumentar a sua produção de etileno. Maior etileno, você vai começar a ter senescência de folhas e etc. Essas bactérias que possuem essa enzima ACC-deaminase, elas vão atuar no aminociclopropano, que é um precursor do etileno. Então, diminuindo as taxas de produção de etileno pela planta, tá? Então, deixando uma planta até muito mais sadia. E é um mecanismo super interessante, tá? E a gente tem atuado com bactérias, buscando bactérias que tenham a presença dessa enzima.
Só para mostrar aqui, eu achei bem legal essa fotografia de um artigo mostrando a inoculação de bactérias que têm a enzima ACC-deaminase em plantas que foram submetidas a um estresse hídrico, tá? Então, ali na letra A, são um controle que recebeu um controle positivo que recebeu água normalmente, as plantinhas estão ok. A letra B são plantas que tiveram um estresse hídrico, tá? Então, e da C até a F são o quê? Inoculações, a C, D e E, inoculações individuais, e a letra F, um mix, né, de inoculação de bactérias que tem a enzima ACC-deaminase. Então, e essas plantas sofreram estresse hídrico. Olha a diferença de uma planta inoculada com essas bactérias que têm a enzima ACC-deaminase, quando comparada ao controle sem inoculação. Então, isso assim, é muito legal, porque a gente está aí com sérios problemas com mudanças climáticas, muitas vezes a gente vai ter falta de água, e olha os benefícios que uma inoculação pode fazer pela planta, tá? Então, muito legal essas bactérias que possuem essa enzima, tá? Continuando, os resultados, né? Vamos passar agora com os resultados com espécies florestais. Então, eu vou começar falando de algumas espécies nativas, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, lá em Roraima, eu trabalhei com essa leguminosa que chama Centrolóbio paraense, conhecida na região como pau-rainha. Ela tem essa madeira meio laranja, uma madeira que queima muito fácil, e ela tem um risco aí de extinção, tá? Então, a gente isolou bactérias, ela estabelece simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, aqui a gente vê nódulos, né? Os nódulos, né, em mudas dessa leguminosa. E aí a gente avaliou a eficiência, a gente fez toda uma caracterização genética, identificamos espécies novas de bactérias, mas fizemos os testes de eficiência simbiótica, né? De quanto que essas bactérias conseguiriam fornecer de nitrogênio em produção de mudas, né? E olha que legal. E aqui está a minha bactéria feliz novamente. Então, aqui é uma planta que não tinha bactéria. Aqui, uma muda que recebeu nitrogênio, né, na forma de adubação. E aqui, uma planta que não recebeu nada de nitrogênio, a gente só utilizou as bactérias. E olha que resultado espetacular. Então, praticamente, as bactérias estavam fornecendo todo o nitrogênio que a planta necessitava. E quando a gente foi olhar isso, em questão de matéria seca, então a gente viu o quê? Que com a inoculação a gente tinha quase o dobro de matéria seca de parte aérea, né? Então, olha o teor de nitrogênio. Então, assim, é um efeito fantástico essas bactérias em espécies florestais. Aqui, nesse experimento aqui, é um experimento que a gente faz em condições que a gente chama de condições estéreis, né? Porque o quê? A gente tenta eliminar qualquer outro micro-organismo, a gente autoclava, coloca o substrato numa autoclave para não ter influência de outro micro-organismo. Daí a gente foi e fez com vaso com solo, já com solo, né, com a presença de outros micro-organismos, e a gente vê novamente o quê? A eficiência dessas bactérias, tá? Então, aqui o primeiro tratamento aqui, a R326, olha o efeito dessas bactérias, tá? No crescimento da planta. Aqui é um outro trabalho, foi de uma aluna de mestrado, a gente trabalhou com plantas de Ingaedulis, tá? Também inoculadas com estirpes de Bradyrhizóbio. E aqui, ó, o tratamento, controle sem inoculação, com nitrogênio, uma estirpe que é até recomendada para engar, e as estirpes nativas que a gente isolou lá, né, da área. Olha a diferença na produção dessa muda, né? E aí,
a gente olhando o que a gente chama de eficiência simbiótica, quanto acima do que a gente da adubação nitrogenada das plantas que receberam a adubação nitrogenada, no caso, né, em produção de matéria seca da parte aérea, está acima do que receberam a adubação nitrogenada. Então, a gente vê várias bactérias aqui que a gente trabalhou com mais de 100% de eficiência simbiótica, ou seja, elas estão fornecendo todo o nitrogênio para a planta e até um pouco mais, simplesmente só com essa simbiose com as bactérias, tá? E aqui nesse trabalho, a gente fez em condições estéreis, em vasos com substrato, em vasos com solo. Detalhe, a gente faz isso em condições não estéreis também, porque a gente tem que ver a competitividade das nossas bactérias em relação às bactérias do solo, tá? Porque quando a gente faz a inoculação, boa parte vai morrer ali em contato com o solo, porque o solo é uma selva onde todos estão lutando para sobreviver. Então, nossa bactéria, além de a gente ter uma bactéria que seja eficiente, ela tem que ser competidora também no solo, tá? E aí, a gente também partiu nesse trabalho para toda a caracterização funcional. Então, essas bactérias, né, no engain, além de fixar nitrogênio, elas também tinham outras características, de solubilizar fósforo, produzir sideróforos, tá? Sideróforos seria o quê? Essas bactérias produzem substâncias que quelatizam o ferro, né? E a planta só absorve ferro através de quelatos, ela precisa de quelatos, tá? Além de síntese de ácido indol acético. E a gente também realizou um trabalho, né, de mestrado com castanha do Brasil. Então, ninguém nunca tinha isolado, né, bactérias de raízes de castanha, né? Então, a gente fez todo um trabalho de isolamento, a gente isolou mais de 300 isolados, né, de bactérias, caracterizamos, sequenciamos, fizemos determinação de solubilização de fósforo, determinação de compostos indólicos, e aí a gente, dessas 303, a gente chegou em 22 que tinham várias dessas características de promoção de crescimento vegetal. E, continuando, aí o trabalho terminou, né, a aluna defendeu. Hoje a gente tem uma aluna lá na Universidade Estadual de Roraima que está dando continuidade com o trabalho, fazendo a inoculação em castanha. Daí eu pedi para ela mandar uma fotinha. Então, olha aqui que legal, olha, testemunha que não recebeu inoculação, e aqui que receberam inoculação com as bactérias. Então, a gente já vê um efeito, né, maior, né, as mudas estão maiores do que a que não recebeu inoculação, tá? Aqui também não é em condições estéreis, são só, né, o substrato normal para produção de muda de castanha. Tá? Isso é legal porque a gente pode, de repente, adiantar de levar essas mudas para o campo, tá? No caso do plantio da castanha. E a gente aqui, agora já é um trabalho aqui que a gente já conduziu aqui na Embrapa Florestas, tá? Que é com pupunha, né? Que também é uma espécie nativa, então a gente isolou cerca de 200 bactérias, né, de meristemas, raízes e folhas de mudas de pupunha. Fizemos toda uma caracterização morfológica, selecionamos 15 bactérias para ser testadas em mudas. Aqui é um controle e aqui é uma inoculada, né? E já vê uma diferençazinha. E aí, a gente avaliou na produção de mudas. E a gente viu o quê? E a gente teve 4 isolados bacterianos que eles foram melhor na produção de massa seca de raízes, tá? A gente não viu esse efeito na parte aérea, mas eu acredito que, como as mudas de pupunha foram feitas, né, são feitas a partir de sementes, a gente tem uma variabilidade muito grande ali genética, né? Talvez a gente não conseguiu detectar. Não foi significativo, né? Mas teve sim um aumento, né? Teve um aumento assim, né? Uma tendência, não posso dizer que é significativo. Mas já no sistema radicular a gente teve um efeito bem legal de 4 bactérias. E olha que legal, a gente teve algumas bactérias, no caso aqui de pupunha, que foram identificadas como risóbio, né? Risóbio que estabelece, né? O gênero risóbio é uma bactéria fixadora de nitrogênio que estabelece essa simbiose com leguminosas, tá?
Então, aqui só mostrando, né, o incremento, né, em porcentagem na massa seca de raízes que a gente teve com o pupunha. Então, a gente vê aqui a maioria dos nossos isolados incrementando o sistema radicular da pupunheira, tá? Então, olha aqui, que legal, essa bactéria 100 aqui, olha o incremento de raiz que deu diferente comparado ao controle, né? E o trabalho de pupunha, agora um aluno de iniciação científica, estava continuando, fazendo o quê? Vendo se essas bactérias, elas tinham outros mecanismos, né, assim, tinham quais mecanismos de promoção de crescimento. Então, a gente verificou, a gente testou para ver se elas tinham ACC de aminase, se elas fixavam nitrogênio em vida livre ou em simbiose, e também se produziam compostos indólicos e solubilizavam fósforo, né? A gente viu o quê? Que essas bactérias, três delas têm a ACC deaminase positiva, possuem essa enzima, 13 dos 15 fixaram o nitrogênio em vida livre, e o risóbio a gente inoculou em plantas de feijão, mas ele não formou nódulos, tá? Então, a gente não sabe ainda se esse risóbio ele não forma nódulo nenhum, né, com outras leguminosas, isso ainda precisa ser testado. A gente viu, olha que legal, que essas bactérias, elas também solubilizam fosfatos precipitados. Então, a gente testou ferro e alumínio. Cálcio a gente também testou. Só que cálcio, a maioria das bactérias solubilizam fosfato de cálcio, tá? Aqui tem uma ligação bem mais fraca do que um fosfato de ferro, um fosfato de alumínio. E a gente teve esse isolado aqui, ó, o CNPF 90, que solubilizou, ou seja, a gente colocou 12 miligramas de fósforo. Ele solubilizou quase metade do que a gente colocou, tá? Então, olha que legal essas bactérias, né? O potencial que elas têm em fornecer nutrientes através da solubilização. A gente também avaliou ácido indol acético, né, dessas bactérias, a produção. A gente viu que a maioria dos isolados tinha, e alguns se destacaram, como a CNPF 94 e 248, comparado a essas duas aqui são azospirilo brasileis, que é usado hoje em inoculantes comerciais para milho, arroz, trigo, tá? Que são reconhecidamente produtoras de fito-hormônios, tá? Pinos e eucalipto, né? Vamos ver o que a gente tem aí com pinos e eucalipto. Eu coloquei essa foto da geladeira para vocês verem a quantidade de bactérias, tá? E eu vou explicar, mas daqui para cima é bactérias isoladas de pinos. Se eu não me engano, nessa gaveta tem bactérias isoladas de eucalipto, tá? Então, ou aqui na porta, mas a maioria dessas bactérias aqui que estão aqui nas placas são de eucalipto e pinos, tá? Que estão lá no nosso laboratório. A ciência não é só glamour, tem muito trabalho. Aliás, é mais trabalho do que glamour, né? Então, eu coloquei esse trabalho não é nosso, mas eu achei importante colocar, mostrando o quê? O efeito da inoculação com bacilos subtilis em Pinus teda, tá? Então, assim, aqui, eles só viram diferença, né, a partir de 180 dias, tá? Então, aqui são mudas feitas a partir de sementes. E dos trabalhos que eu busquei na literatura de pinos, a maioria deles são produção de mudas a partir de sementes e com a inoculação. Algumas vêm efeito, outras não. Algumas usando azospirilo e aí não vendo muito efeito. Então, o que a gente fez na Embrapa Floresta? A gente acabou isolando, primeiro, a gente quis saber como é que estava a questão de bactérias na rizosfera ali de pinos. Então, a gente fez o quê? Antes de isolar, paralelamente ao isolamento das bactérias, a gente fez um trabalho de análise genética das bactérias que estavam ali, né, independente do cultivo, só para a gente ter ideia do que tinha na rizosfera. Então, a gente pegou vários materiais genéticos, né, famílias de Pinus teda, e avaliamos, né? Então, basicamente, população muito similar entre as famílias, e com domínio de proteobactérias, que é comum, né, muito comum, associados na rizosfera de plantas. E vimos o quê? Que os gêneros mais comuns ali seriam
aqui Alorizóbio, Neorrizóbio, Rhizóbio, tá? Que seriam os verdinhos aqui. E eu achei muito interessante, porque são gêneros de bactérias que podem ser usados, né, como inoculantes tranquilamente, tá? Porque não... Às vezes a gente estuda e vê lá uma bactéria, um gênero que, por exemplo, Klebsiella, né, Ervínia, que são patógenos, né, que tem espécies dentro do gênero que são patógenos ou de humanos ou de vegetais, e isso limita o uso na agricultura. Então, quando eu vi isso aqui, olha, tem Rhizóbio, uma população grande, poxa, ótimo, que a gente pode até usar isso como um inoculante. Então, a gente acabou isolando 180 isolados, nós sequenciamos os 180 isolados da Rhizosfera de pinos, aí fizemos um screening para ver quem tinha CC-deaminase, desses 180, 13 isolados positivos para CC-deaminase, tá? Então, como eu já falei, aquela enzima lá é importante, né, para um estresse abiótico. E como a gente quer bactérias que auxiliem na formação de raízes, né? Então, a gente buscou essas bactérias, tá? Porque... e associado a essas bactérias com a CC-deaminase, a gente queria ver, será que essas que também possuem a CC-deaminase também produzem compostos indólicos, como o ácido indolacético? Daí a gente viu o quê? Que a maioria também produz compostos, né, UAIA, né? Então, tendo aqui algumas até que se destacam, tá? E isso é importante o quê? Para a gente depois testar elas na promoção de enraizamento, tá? Em mini estacas, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente. E aí, a gente estava curioso, será que esses isolados aí que a gente obteve com a CC-deaminase, eles podem, de fato, promover crescimento vegetal? Então, como a gente estava curioso, falei, vamos inocular em feijão, que com feijão, com 2 semanas, a gente já tem uma resposta. Então, essas garrafinhas de cerveja a gente usa até para cultivar ali plantas, né, de forma econômica, tá? Então, fizemos tudo no Fitotron. E olha que legal quando a gente inoculou essas bactérias de pinos em plantinhas, né, plantas de feijão. Olha o efeito no sistema radicular dessas bactérias comparado ao controle não inoculado. A gente viu também efeito na altura de plantas, massa seca de parte aérea e massa seca de raízes. E aqui só essa figura para mostrar, esse aqui é o Azospirilo brasilense, que ele é reconhecido por atuar principalmente na formação de raízes, que é usado em inoculantes comerciais, e essa aqui é uma bactéria isolada de pinos. Elas tiveram o mesmo efeito, né, em plantas de feijão, né? Então, olha que legal o potencial dessas bactérias, né? Agora, a gente quer saber o quê? No pinos, né? No pinos, a gente ainda está com o experimento em andamento, tá? Então, a gente já fez a inoculação em mini estacas e estamos ali torcendo que vamos ter um efeito muito bom aí no pinos, tá? E a gente fez também testes com pinos, usando espécies, né, bactérias do gênero Azospirilo e Herbaspirilo, lá da coleção da Federal, fizemos testes em sementes e em mini estacas. A gente não viu muito efeito com Azospirilo e Herbaspirilo, acho que foram testados umas 8 isolados, né, 4 de cada um, mas com esses gêneros da coleção lá da Federal do Paraná, a gente não viu o efeito. Então, a gente está esperançosos que a gente vai ter um efeito muito legal com as bactérias isoladas do próprio Pinus, tá? Eucalipto, gente. Eucalipto, eu tenho trabalhado pouco, depois eu vou mostrar um pouquinho o que a gente tem feito, mas eu fui resgatar o trabalho, né, do pessoal de Viçosa, professora Celino, que é o Rhizoliptus, né? Olha que interessante, né? Aqui inoculado, aqui não inoculado. Olha a questão do sistema radicular aqui inoculado e não inoculado, tá? Essas bactérias, elas estão registradas no Ministério da Agricultura para eucalipto. E eu não vejo, né? Não vejo as pessoas né, usando isso, mas isso a gente tem que resgatar, gente, porque é muito boa essas bactérias, é um efeito fantástico, né? Eu achei até uma empresa ali, e coloquei essa foto, que diz que, né, comercializa, mas sob encomenda, né?
mas eu acho que isso precisa ser resgatado, tem que começar a ter demanda, né, para usar esse inoculante, porque dá um efeito muito bom, tá? O que a gente tem feito hoje com o eucalipto são solubilizadores de fósforo para eucalipto, tá? Então, a gente já tem uma coleção com 106 bactérias isoladas da rizosfera de eucalipto, né, isoladas já em meios com fósforo indisponível, precipitador com ferro ou com alumínio, e essas bactérias cresceram, a gente já purificou, estamos agora fazendo os testes de caracterização e quantificação de quanto solubiliza de fósforo, e eu também incluí 6 estirpes, né, que é esse experimento que está em caso de vegetação agora, que são 6 estirpes, 6 bactérias isoladas da Amazônia em solos que tinham altos teores de ferro e alumínio e quantidades moderadas de fósforo. Então, nossa hipótese era que aqueles solos deveriam ter bactérias que estariam solubilizando o fósforo, tá? Então, agora a gente está trabalhando, né, com esse ensaio, mas isso ainda está em andamento, tá? E, para finalizar, a gente tem um trabalho, né, eu não falei aqui, o uso de bioinsumos também abrange o controle biológico, só que, no caso de pragas, aqui tem um pessoal que é ali da entomologia, e então, eles têm muito mais conhecimento do que eu, né? Então, eu vim trazer mais daquilo que eu trabalho. Mas a gente tem um projeto com eles que é com formigas, tá? Então, a gente isolou mais ou menos 280 isolados de bactérias e actinobactérias de saúvas, tá? E aí, agora, a gente vai começar a testar essas bactérias, ver se elas têm capacidade de alguma forma, atuar para matar as formigas, né? Então, mas isso é um trabalho que está muito no início ainda, então a gente basicamente só tem os isolados e vamos começar os testes agora, tá? Então, só queria mostrar para vocês. E, para finalizar, assim, eu acho que a gente precisa ampliar o uso de insumos biológicos em florestais, porque a gente já viu que tem efeito. A gente já tem que aproveitar aquilo que já foi feito com grãos, gente, porque, olha, com grãos, eles estão dando luz na nossa frente, assim, tá? Então, por exemplo, hoje, para inocular soja, eles não vão mais misturar o inoculante ali com a semente, num tambor de sementes e girar. Eles já têm máquinas que já despejam o inoculante na semeadura, no suco de plantio, né? Então, a gente precisa avançar nessa área. E também, acho que também precisa de equipes multidisciplinares, né? Não é só um microbiologista, é só o melhorista, o pessoal da nutrição, acho que a gente tem que trabalhar em equipes multidisciplinares. Principalmente porque a gente está aí com as mudanças climáticas, né? Que vai exigir o quê? Que a gente tenha condições de cultivar em ambientes cada vez mais difíceis, né? Com falta de água, ou excesso de água, né? E também a gente precisa ter mais investimento em ciência, né? Eu acho, como cientista hoje no Brasil, a gente faz muito com muito pouco ainda. Então, imagina se a gente tivesse investimento maior. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigada, Paulo, muito obrigada pelo convite, por estar aqui, e estou adorando o evento. Então, pedimos para o nosso diretor segurar mais aí o teu contato, é crise.silva@embrapa.com.br, aproveitando que o Nelson Carregueiro está perguntando aqui, não dá para ver a empresa que comercializa bactéria de eucalipto. Pode escrever, por favor? Aí você pode mandar um e-mail para ela, tá? Mas qual que é a empresa, Cris? Espera aí que eu vou... Só um instante aqui. Eu vou ter que buscar aqui. Não, tudo bem, fica tranquilo. Depois o Nelson já manda uma... Pode parar sua compartilhação, ele manda um e-mail para você. Vamos lá, já tem perguntas aqui, ó. Ricardo Júnior, em tratamentos que fizeram com alcina, houve aumento significativo das raízes laterais, mas pouco efeito no vigor. Teria algum resultado nesse sentido? Poderia compartilhar? Posso contactá-la? Pode sim, A gente... Só repete a pergunta, por favor.
Em tratamentos que fizemos com alcina, houve aumento significativo das raízes laterais, mas pouco efeito no vigor. Teria algum resultado nesse sentido? Você poderia compartilhar com ele, com o Ricardo Júnior? Posso sim, tá? Esse da pupunha a gente viu basicamente, mas não viu muito na parte aérea, né? O que acontece às vezes? Uma bactéria, se a gente também estimular muito o crescimento radicular, você tem às vezes a planta não, ela vai gastar mais energia para o sistema radicular e um pouco menos para a parte aérea, tá? Então esse balanço hormonal ele tem que ser muito bem trabalhado, tá? Não é algo simples. Legal, muito bom. O Moacir Medrado, o ex-chefe-geral da Embrapa Floresta, meu amigo, Moacir Medrado agora é consultores agroflorestais, deu uma belíssima palestra para nós lá em Eunápolis, agora no mês passado. Que alegria ver esse trabalho com inoculantes, que haja investimento e ponha investimento nisso. Parabéns! Valeu, Moacir Medrado. Luiz Alberto Batista de Moraes, parabéns. E como nós estamos já 25 minutos adiantados do nosso tempo. Hoje todo mundo falou muito bem, foi muito cheio de perguntas e tal. Eu vou pedir para você, então, Crisley, está depois aqui no chat responder as perguntas, mas eu queria suas considerações finais. Olha, como considerações finais, eu acredito muito no potencial, né, dos micro-organismos, né, para a inoculação, né, principalmente porque eu vi o que aconteceu em grãos, vi o que aconteceu em espécies nativas, e acho, assim, que a gente precisa, de fato, trabalhar com isso, investir mais nisso, em equipes multidisciplinares, né? Eu acho que formar equipes que trabalhem em conjunto. A planta não é um sistema, né, um único que é só solo, planta, ou é um complexo altamente dinâmico, vivo, né? Não é fácil, mas eu acredito muito no potencial dessas bactérias e eu acredito que no futuro a gente vai ter coisas muito legais aí na área de florestas, tá bom? Amém. Que suas vozes sejam ouvidas e que dê tudo certo. Muito obrigado pela sua palestra, foi fantástica. E nós vamos perder mais tempo, não, porque o nosso próximo palestrante, o Ronaldo, já está na linha para falar sobre LPF. Roda a vinheta do Ronaldo aí, meu querido diretor Guilherme.